Há muitas pessoas proeminentes que são mencionadas abertamente neles. Alguns de seus nomes estão redigidos, outros não. Eu poderia acrescentar que um dos e-mails mais interessantes que vi é de Jean-Luc Brunel, que era um caçador de modelos francês. Ele morreu em uma prisão francesa em dezembro. Estava sendo mantido lá sob acusação de estupro de crianças. Há um e-mail que ele enviou a Epstein após o golpe da Maidan, no qual ele fala sobre como a Ucrânia é agora seu país favorito, dizendo que é como a Europa dos anos 1980. O que ele estava se referindo é ao fato de que nos anos 1980, vários governos europeus, incluindo os da França e da Alemanha, tinham políticas formais e sancionadas pelo Estado de pedofilia, nas quais colocavam principalmente meninos jovens em situação de risco. Havia algumas mulheres, meninas, que foram colocadas com pedófilos como uma questão de política, de forma muito deliberada, na crença de que isso de alguma forma melhoraria suas vidas. Quero dizer, é absolutamente horrendo. Mas o que Brunel quis dizer com isso foi, agora na Ucrânia, posso fazer o que quiser e não vou enfrentar nenhuma consequência por isso. A morte dele também é extremamente suspeita. Havia uma ampla suspeita de que ele iria delatar Epstein, porque foram amigos muito próximos por muitos anos, e ele morreu antes que isso pudesse acontecer. Eu acrescentaria também que, como o material é tão explosivo, e parte dele pode ser falsa, isso precisa ser observado. O que tem sido bastante esquecido é... Aqui está aquele e-mail. Aliás, desculpe interromper. Você estava dizendo que foi esquecido. Desculpe. O que meio que foi esquecido é o fato de que, as circunstâncias do suicídio de Epstein, ou foi mesmo um suicídio, continuam extremamente estranhas. E tivemos algumas revelações de que havia alguém no andar dele que não deveria estar lá naquela época. Mas era o cara que já tinha estrangulado outras pessoas até a morte no passado, e era um ex-policial de Nova York. É dele que você está falando? Ah, sim. Acho que foi o Taglioni. Ele estrangulava pessoas com abraçadeiras plásticas e era traficante de cocaína nas horas vagas, além de ser policial, e tinha esse porte enorme, tipo um lutador de sumô. Mas sim, nós noticiamos no The Grey Zone, no início de 2024, com base em uma grande quantidade de documentos do Departamento de Prisões. Tudo sobre o suposto suicídio dele é extremamente estranho. Eles não conseguiram tornar method que ele realmente tivesse tentado smart primeira vez em he'd actually tried to kill himself the first time, contrary to what they claimed publicly. And Epstein claimed that he didn't remember what had happened and asked to be left alone and didn't want it logged and was quite aggressive. E eles não queriam que isso fosse registrado e foram bastante agressivos ao resistir a isso. Houve uma espécie de encobrimento, um relatório de fachada, no qual o Departamento de Prisões concluiu que Epstein havia se suicidado. Eles distorceram o comentário que ele fez em uma avaliação psicológica, em que se referiu a si mesmo como covarde, como prova de que ele havia cometido suicídio, quando, na verdade, ele fez esse comentário no contexto explícito de negar que tivesse intenção suicida, dizendo, sou um covarde, não suporto dor, então como eu poderia me matar? E isso acabou sendo bastante esquecido. Lembro-me de ter acompanhado isso muito de perto na época, o que já faz quase 6 anos, quase 7 anos. Mas sim, foi algo realmente extraordinário. Quer dizer, ele morreu. Não havia câmeras de segurança. Os guardas não estavam onde deveriam estar. Eles foram processados, mas o caso foi arquivado quase imediatamente depois que Ghislaine Maxwell foi processada. Muitos dos seus associados disseram que ele não era suicida e não acreditavam que tivesse tirado a própria vida. Houve um laudo de autópsia independente que concluiu que ele não havia se enforcado, que tinha sido estrangulado. Então, quer dizer, isso é um verdadeiro vespeiro que não está sendo realmente investigado. Mas eu acho que, considerando o quanto ele sabia e o fato de que já tinha sido claramente exposto, parece praticamente inevitável que alguém em algum lugar tenha decidido eliminá-lo antes que ele revelasse algo realmente comprometedor sobre as elites governantes de Israel, dos Estados Unidos,
da Grã-Bretanha e de outros países. Mas sim, quer dizer, o negócio todo, desculpe interromper, porque estamos indo para vários lados aqui. Tem esse... E eu não sei bem o que pensar disso, mas tem um post no 4chan feito por um oficial. Você sabe do que eu tô falando? Ah, sim, aquele do dia em que ele foi encontrado, afirmando que tinha sido morto. E dizendo que ele estava sendo tirado. Sim, Quer dizer, não sei até que ponto você quer se aprofundar nessa toca de coelho das teorias da conspiração, mas agora o nome dele foi revelado como Roberto Grijalva. Alguém postou isso? Bem, o autor da postagem era anônimo, mas supostamente era um policial que estava na cena. sim, afirmando que era um policial no local e anunciaram isso antes de ele ser, sabe, oficialmente declarado morto. A próxima coisa que sabemos é que ele foi colocado em uma cela individual e se enforcou. É o seguinte, a van de transporte não registrou a entrada, blá blá blá. Gente, estou tremendo agora, mas acho que eles o trocaram. E então, sabe, existem arquivos do FBI que basicamente o identificam como oficial especial Grijalva. Não sei se alguém tentou entrar em contato com ele. Sabe, o Jeffrey Epstein está no inferno ou em Tel Aviv? Qual dos dois? Bem, quero dizer, você age como se os dois fossem mutuamente exclusivos. A Polymarket agora tem apostas sobre si e não somos patrocinados pela Polymarket. A Polymarket é maligna, deveria ser destruída. Todos eles deveriam ser processados. Mas agora há apostas sobre se Epstein está realmente vivo. Quero dizer, ai meu Deus. Quer dizer, capitalismo em estágio avançado não tem como vencer. Mas tudo isso fede demais. O fato que, de acordo com as regras, ele deveria ter um companheiro de cela e não tinha. E depois, o cara que foi companheiro de cela dele testemunhou, depois que foi solto por causa da Covid, que não acreditava que Epstein tivesse se matado, porque Epstein é bem alto, e sabe, a beliche não é tão alta assim. Então como é que ele se enforcaria nela? Você teria que meio que se encolher, tipo, abaixar e puxar os joelhos, se tiver a altura do Epstein, para conseguir se enforcar. Então é difícil imaginar. Quero dizer, as circunstâncias, alguém acusado de pedofilia ou de abusar sexualmente de menores, sim, há um alto risco de suicídio nesse caso. Mas você mostrou, por meio da sua análise dos documentos do Departamento de Prisões, que Epstein indicava consistentemente temer sofrer agressões físicas na prisão, que era avesso ao suicídio, e que seu estado mental era descrito de forma consistente como equilibrado, basicamente estável, segundo os psiquiatras da prisão.